Nosso papo de publicitário de agora, nesse exato momento, é de uma ousadia, né? E nós estamos até aqui falando aqui, meu Deus, quem será o seu orientador? Quem será a sua orientadora? A Marcela. Que é eu falei, é uma santa, né? Porque eu estou aqui brincando, mas realmente assim, é uma contextualização que tem que estar realmente muito bem alinhavada e os temas até estão bem afins, né? Então você vai falar de transmediação, você vai falar de branding content, você vai falar de storytelling. E aí vamos começar pela primeira definição, né? Porque você vai trazer um blockbuster para traduzir todas essas práticas executadas nesse percurso do lançamento deste grande blockbuster que é o Star Wars. E Harry Potter. Ah, e ainda tem Harry Potter. Pois é, Star Wars e Harry Potter. Enfim, vamos começar pelo blockbuster. Né? Passou por uma evolução essa expressão. Sim. Diga-nos, qual foi esse processo? O blockbuster era um termo usado na Segunda Guerra Mundial, usado para uma bomba mesmo que eles criaram, que era muito potente, destruía quarteirões, por isso que é o nome blockbusters. Só que o cinema, ele se adaptou desse termo quando lançou o primeiro blockbuster de todo, que foi o Tubarão. Na época, os cinemas, eles não lançavam igual a gente vê hoje em dia, que lança em várias cidades, em vários países, e vários cinemas ao mesmo tempo. Ia meio que por quarteirão mesmo. Então, como a primeira matéria, acho que foi do New York Times, que fala que o Tubarão arrasou os quarteirões, porque todos os cinemas de todos os quarteirões estavam lotados. Simultaneamente. Isso. Aí passou esse termo ser utilizado dentro do cinema. Como o conceito blockbuster nesse sentido. Isso. E de Tubarão pra frente, eu não sei se você vai conseguir se recordar, na sequência dos blockbusters, depois de Tubarão, é Star Wars mesmo? E depois é Harry Potter mesmo ou vem? Não, tem alguns antes, mas eu quis focar em sagas de grande impacto que continuaram. Que, por exemplo, eu cresci com Star Wars como a minha primeira saga, meu primeiro cinema da vida. Eu não tenho memória de uma vida que não existia esse lado, sabe? E quando eu cresci, eu tive o contato, que eu nasci junto praticamente com Harry Potter. Então eu peguei o lançamento, eu peguei o livro, eu peguei os filmes, eu peguei tudo. Então eu preferi escolher duas sagas que tinham uma coisa mais emocional e que eu podia dizer com certeza porque eu vivi aquilo. Então eu sei o impacto que aquilo teve em mim, sabe? Mas aí quais seriam os outros blockbusters que você poderia citar para além desses três que você já sinalizou? Com clubismo, eu digo Crepúsculo. Temos, não tem como, não tem como. Senhor dos Anéis, também não tem como. O que mais? Jogos Vorazes, clássicos da literatura juvenil, né? É muita coisa, né? Muita. Isso tudo em o quê? Em 15 anos, 20 anos? Eu tenho 23. E Star Wars é bem antes de mim. Então começou na década de 70, 80, por ali. Tem bastante tempo. E aí onde se encaixa a questão da transmediação na tua análise? Porque, antes de a gente falar de transmediação, como é que vai ser a sua metodologia? Você vai trazer esses dois referenciais, esses dois produtos, que é o Star Wars e o Harry Potter, e você vai analisá-los. Como você vai fazê-lo? Vai ser análise interpretativa de conteúdo? Ou você vai aplicar algum questionário? Como é que você pretende analisá-los? E com que objetivo trazê-los no contexto e ponte para a publicidade? Eu acho que um pouquinho dos dois. Porque eu acho que eu preciso analisar as obras e o impacto delas para dizer como que isso chegou na publicidade. Só que a questão é a centralização na publicidade, que não tem como não ser. Eu escolhi essas duas justamente porque George Lucas, ele vendeu meio que os direitos dele, uma parte do salário dele na primeira produção de Star Wars, para conseguir comprar o merchandising dessa marca que ele mesmo criou. Então ele pegou esses direitos para ele conseguir financiar a publicidade e o merchandising mesmo da saga. E isso meio que alterou a forma que a publicidade estava inserida no meio cinematográfico. Porque era sempre aquelas publicidades bem... Tipo assim, igual a Bia falou agora de um produto, de alguma coisa ali na imagem, mas nada direto. Só que dessa forma como o George Lucas pegou, eram os sabres de luz que se tornaram produtos, as coisas da própria saga se tornaram parte do nosso cotidiano. Máscaras, uso de máscaras. Tudo. A própria narrativa, a história, que começaram a criar blogs, fanfics, várias coisas. A gente tem isso até hoje, né? Pra tudo, pra banda, pra cinema,
para tudo que tem uma história mais juvenil, a galera normalmente se apega a isso. E é essa questão que eu quero discutir, que é como que a publicidade se tornou parte da nossa vida, meio que de forma indireta, mas através do cinema, como meio que um pioneiro nessa jornada. E não por acaso, eu acho que, eu particularmente, eu não acredito, né, em acasos, e aconteceu, né? O uso de diversas plataformas e esse conceito de transmediação sai do cinema, transcende, vai para a vida da gente por meio de várias mídias, e soma-se a isso branded content. Como é que você vai dar conta disso tudo? E storytelling? Como é que você vai dar conta disso tudo no seu trabalho? Rezando muito. A verdade é não, eu sei. Rezando muito, tendo uma orientadora maravilhosa. Mas agora, vamos seguir aqui. Como é que você, se você recorda rapidamente, como é que você vai caminhar para fazer essas conexões? Eu preferi seguir pela ordem cronológica da nossa vida. Eu comecei lá da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Então, todo pedacinho que fala de alguma coisa dessas sagas, eu vou justificar com algum teórico. Como Jenks, como Bulliard e alguns outros. Pra gente ir seguindo essa ordem assim. Porque eu preferi, acho que pra quem não conhece esse universo pode ficar muito confuso. Então, eu achei que faz sentido explicar primeiro o universo da publicidade e depois encaixar os dois pra defender a questão central, né? E aí, você quer concluir o quê? Qual é o seu problema que você quer resolver? Eu quero... É um problema muito complicado, é um problema grande. Eu já falei pra você que ele é grande até demais. Ele tem 3 linhas. 3 linhas. Isso não é um problema. Não. Mas, basicamente, é dizer que a publicidade está inserida dentro do show cinematográfico e ele também está inserido na nossa vida de forma sutil. Forma de que passou a ser parte do nosso cotidiano, meio que foi uma grande simbiose de tudo isso. Você quer constatar isso? Ok. E sua metodologia? Você vai aplicar questionário ou vai fazer documental com análise de conteúdo? Análise de conteúdo. Análise de conteúdo. Tá. E aí você vai analisar a aplicação desses 2 blockbusters nas mídias e, por meio da análise de conteúdo, constatar isso. Isso. Ok. Sucesso pra você. Boa sorte. Alguma coisa que você queria completar? Porque eu tô aqui já que eu acho que a gente já fez uma abordagem já dos principais elementos. Alguma coisa que você gostaria de ressaltar, acrescentar? Ou a gente já deu conta de tudo? Acho que a gente deu conta de tudo. Já? Acho que sim. Então tá. Então, por enquanto, né? Semestre que vem tem mais. Com certeza, né? Um tema desse tamanho. Enorme. Nicole, sucesso. Né? É um bom projeto. Né? E aí, vai te exigir bastante, né? Mas eu acho que é um projeto bonito, bem bonito. A gente se fala no semestre que vem. Toda certeza. E a gente encerra aqui o nosso papo de publicidade de hoje.